que domina tudo, porque ele vai sempre evoluindo. É que nem a Apple, né? Todos os anos sai um celular novo com uma tecnologia nova. Assim vai ser o mercado cripto. Eu enxergo dessa maneira, eu enxergo que ele é infinito nas mudanças, na adaptação do mercado. É porque se trata de tecnologia, né? Isso. A única coisa que, no meu ver, não muda e não vai mudar de fato diante de tudo isso é o Bitcoin. O Bitcoin não muda. O Bitcoin ele não vai mudar, pelo contrário, ele só vai cada vez valorizar mais. Mas mudar, não. Vai vindo outras tecnologias, as pessoas vão começar a utilizar as blockchains para outras demandas, assim como hoje já utilizam para contratos inteligentes, uma série de coisas, né? Mas o que fica imutável para mim é o Bitcoin. O restante vai ter novas tecnologias, vai ter novas... o mercado de DeFi cresce muito, né? Porque as pessoas acabam deixando até mesmo seus ativos para poder fazer as piscinas de liquidez, isso cresce bastante. A parte de NFTs, né? Que foi e já não é mais o que era também. Né? Teve a sua fase do metaverso, né? Quantas outras coisas vão aparecer, né? Mas para mim o que é imutável nesse mercado de fato é o Bitcoin. Isso não muda, né? De todos esses anos aí que já são 16, 17? Desde 2008. Tá indo para 17 anos já, né? É o que se mantém imutável. Não que as outras mudem, elas não mudam, mas é um mercado que ele vai evoluindo. Então, assim, vão criando novas redes, né? Novas blockchains. E isso tudo, para mim, vai só poluindo, né? Vai só poluindo. A quantidade de lixo que existe hoje aí, memecoin, meu Deus, né? Teve agora a fase de memecoins que foi uma explosão também, né? Então... Sapo disso, sapo daquilo. Gato, cachorro, uma série de coisas, né? Então, isso tudo é uma coisa que eu acho que também acaba confundindo muitas pessoas. Sim. Né? Porque aí lançou essa aqui, aí tá todo mundo no hype da memecoin e tal. Aí lançou esse aqui, aí agora estão... E aí vai realmente tirando o foco do que, de fato, no meu ver, é mais seguro. Porque muita gente tira o seu dinheiro de uma economia, de uma aplicação, para botar muitas vezes numa memecoin, para colocar o seu dinheiro numa moeda que nem tem muitas vezes uma liquidez absurda, porque se for alguém lá despejar, quando vê o seu capital foi todo embora, porque derreteu. Né? Então, até isso eu vejo assim que as pessoas muitas vezes não vão entender um pouco mais. Pô, se eu quero deixar o meu capital alocado numa cripto, mas se eu não quero que corra o risco de derreter, nem isso faz, né? De procurar saber qual que vai te dar mais segurança, né? E mesmo diante de toda a volatilidade, o Bitcoin ele te dá uma segurança absurda. Mas até falando de Bitcoin, assim, eu até queria que tu falasse, quando a gente fala em Bitcoin, as funcionalidades do Bitcoin, porque a gente sabe que hoje, além de ter compra e venda direto, até a gente pode falar de rolante, tem também a questão de reserva de valor, tem a questão de... Enfim, eu quero que tu nomeie para nós aí, até para deixar registrado. Então, o Bitcoin, quando ele foi criado para que qualquer pessoa tenha a soberania sobre o seu dinheiro, né? Para não ficar dependendo e não ficar nas garras de nenhum governo. Então, eu acho que a primeira a funcionalidade do Bitcoin, e quando a gente fala do Bitcoin, e eu sempre digo para quem me pergunta, não é nem pensar em lucrar. Tu ter lucro com Bitcoin é uma consequência, mas eu em primeiro vejo ter lucro é lucro. Ter lucro é lucro, né? Mas eu acho que antes de tudo é pensar em proteção patrimonial. Porque se tu quiser deixar as tuas palavras enterradas num quintal e deixar para teus netos, tu vai poder deixar, né?
Então, para mim, hoje, assim, a gente fala de proteção. Bitcoin, para mim, é sinônimo de proteção, né? Ah, Camila, mas é volátil. É volátil, mas desvalorizar perante o real, ele não desvaloriza perante o real. Hoje o real é a moeda que a nossa moeda está virando pó, daqui a pouco vão estar criando uma outra moeda para poder substituir, porque o real daqui a pouco não está valendo mais nada. Assim como aconteceu com o Cruzeiro, com o Cruzado, com o Cruzeiro Novo, com o Cruzado Novo, que foram criando uma moeda em cima da outra porque não valia mais nada. E como tu falou até sobre a escassez, né? O Bitcoin sempre vai valorizar mais. Falando sobre a escassez, tu pode falar sobre isso? Eu posso falar sobre muitas coisas. Ainda falando sobre a parte das funcionalidades, para mim, eu acho que é isso. Primeiro, patrimônio, proteção de patrimônio. Ainda mais numa economia como está tão frágil do Brasil, né? A gente sabe que o nosso cenário político e econômico ele não está nada bom, né? O Brasil ele não está sendo visto com bons olhos aí fora. Então, esse é o primeiro ponto, pensar em proteção do patrimônio. Ah, proteger meu patrimônio em Bitcoin, amanhã ou depois eu quero ir embora para um outro país. É uma moeda global. Então, eu não dependo de um governo emitir essa moeda para eu poder ter poder sobre o que é meu, né? Então, a globalização, ser um dinheiro global também é algo que ele é maravilhoso, né? Então, assim, tu tem uma praticidade quanto a isso, né? Então, esse é um outro ponto. Como muitas pessoas elas estão no Bitcoin e elas investem no Bitcoin pensando em rentabilização, a gente sabe que hoje, tanto que o Bitcoin é considerado, né, como ouro digital, o Bitcoin está hoje o 5º maior ativo do mundo, né? Hoje ele está... Hoje em 2025, né? Oi? Hoje em 2025. Hoje em 2025 ele já é o 5º maior ativo do mundo, ele já passou a prata, né? Ainda não passou o ouro. Tá ali para passar o ouro, né? Então, hoje, a gente sabe que é um ativo que ele vem, com o passar do tempo, se valorizando cada vez mais. Porque, diferente do dinheiro, seja o dinheiro americano, né? Que quando o Fed resolve ligar a máquina, emite muito dólar, né? Aqui no nosso país, quando o Banco Central decide emitir mais real, enfim, isso tudo faz desvalorizar cada vez mais e aumentar a inflação, né? E já no Bitcoin é o contrário, né? A gente tem uma quantidade limitada, que é de 21 milhões, e isso ajuda muito a cada vez se valorizar mais, ainda mais dentro de um cenário que 25% de todos os ativos que já foram minerados, que está na casa de 19 milhões e 800 mil bitcoins já foram minerados. Desses 19 milhões e 800 mil, 25% são perdidos, né? As pessoas ou faleceram, não passaram sua chave, ou perderam, ou foi no lixão lá, né? Dá-lhe comprar lixão para tentar achar essas moedas, né? Então, isso também é um outro ponto. Então, assim, e incrível porque a gente está falando apenas de 5% de toda a população global que tem contato com Bitcoin. Apenas 5%. Eu lembro quando, lá em 2018, eu estava num seminário na PUC sobre Bitcoin, criptomoeda e tal. Naquela época, era apenas 0,25% da população mundial que tinha já tido contato com o Bitcoin, né? E naquela época valia 40 mil reais um Bitcoin. E aí se falava, imagina quando tiver valendo... imagina quando for 5%, 10% da população mundial já aderindo, né, ao Bitcoin. Como que vai estar o preço? Então, tu imagina um ativo que ele é limitado, em contrapartida, as pessoas cada vez mais tendo contato com o Bitcoin. Então, a tendência, além de tu ter proteção do teu patrimônio, é ele valer cada vez muito mais, né? Então isso é uma das outras funcionalidades que o Bitcoin tem, né? A questão de valorização perante o real. Além de tudo isso, a gente está falando que é uma moeda, né? É uma moeda, de fato, ele é dinheiro, né? Tem vários países aí que já adotaram como moeda oficial, né? Que tu já consegue comprar Ferrari, consegue comprar carro, consegue comprar cuca ali enrolante com o Bitcoin, porque ela é uma moeda,
né? Então, teve países que já adotaram como moeda oficial, outros ainda não adotaram, né? Mas a gente tem um exemplo aqui de Rolante, que hoje é a capital estadual, né? Do Bitcoin, aqui do Rio Grande do Sul, e hoje é a cidade que tem mais estabelecimentos no mundo, né, que aceitam Bitcoin. Então, hoje existe, assim como Rolante, outras cidades no mundo que a pessoa vive 100% em Bitcoin.